Você já sentiu que, por mais que se esforce, a sua vida parece estar andando em círculos ou que as portas insistem em se fechar bem na sua cara? Às vezes, o silêncio de Deus é tão pesado que a gente chega a pensar que errou o caminho, que cometeu um erro irreparável ou que simplesmente foi esquecido. Mas e se eu te dissesse que os momentos de maior incerteza, aqueles que te fazem perder o sono, são, na verdade, as maiores evidências de que você está exatamente onde deveria estar? Neste vídeo, eu vou te mostrar 7 sinais profundos de que Deus está segurando a sua mão, mesmo quando você se sente completamente sozinho. Se você ficar comigo até o final, você vai descobrir como transformar a sua frustração atual em uma paz que ninguém consegue tirar de você. Eu preparei uma revelação no último sinal que vai mudar completamente a forma como você encara o seu amanhecer e as suas perdas. Prepare-se, porque o que você vai ouvir aqui hoje pode ser a resposta que você tanto buscou em suas orações silenciosas. 7 sinais de que você está exatamente onde Deus quer que você esteja. E acredite, você não está perdendo o seu caminho, por mais que o mundo ao seu redor diga o contrário. Deixe-me começar falando diretamente com você, de coração aberto, olhando nos seus olhos através destas palavras, porque esta mensagem não é para quem se sente cheio de certezas ou para quem vive uma vida de aparências. Esta mensagem é para quem está no meio da dúvida, para pessoas que rezam com fervor, mas que ainda sentem o peso do questionamento no peito. Você já se pegou perguntando baixinho, no silêncio do seu quarto, enquanto todos dormem, se realmente está na trilha certa ou se está apenas torcendo para que esteja? Você já sentiu aquela angústia de olhar para os lados e ver todos progredindo enquanto você parece estacionado em um deserto? Pois saiba que essa pergunta, por si só, já revela algo precioso sobre a sua alma. Quem está longe de Deus raramente se preocupa com a vontade dele. Quem caminha de olhos vendados para a espiritualidade não luta com questões de direção ou propósito. O simples fato de você estar aqui agora, dedicando seu tempo para ouvir estas palavras, é o sinal mais claro de que o seu espírito está acordado, buscando e sensível. A Escritura nos diz que os passos de uma pessoa boa são ordenados pelo Senhor, mesmo que ela tropece. Mas note um detalhe fundamental que muitas vezes esquecemos. O texto não diz que os passos são sempre claros, iluminados por holofotes ou fáceis de dar. Ele diz que eles são ordenados por Ele, mesmo quando tudo ao redor parece um caos completo. Muitas vezes, fomos condicionados a reconhecer o caminho de Deus apenas pelas facilidades, pelas contas pagas com folga e pelas portas que se abrem sem esforço. Mas a verdade bíblica nos conta uma história bem diferente e muito mais profunda. O caminho de Deus muitas vezes parece estreito, silencioso, inconveniente e, em alguns momentos, até doloroso aos nossos olhos humanos. Isso não acontece porque Ele está distante ou indiferente ao seu choro, mas porque Ele é extremamente intencional em tudo o que faz. Deus não está apenas tentando levar você a um destino geográfico ou financeiro. Ele está tentando transformar você em alguém que suporte o peso da glória que Ele tem preparada. Esse processo de lapidação raramente parece bonito, enquanto o martelo e o cinzel estão batendo na pedra. Hoje, não vamos focar em sinais externos de sucesso passageiro, mas em como Deus está ativamente moldando e alinhando a sua vida de formas que só farão sentido quando você olhar para trás, daqui a alguns anos. Você tem se sentido inquieto ultimamente? Tem sentido que seus planos foram frustrados e você foi redirecionado contra a sua vontade? Se sim, prepare o coração, porque o primeiro sinal que precisamos desvendar é justamente aquele que a maioria das pessoas confunde com fracasso, quando a sua obediência começa a custar o seu conforto. Deixe-me te perguntar,
Você estaria disposto a abrir mão da sua segurança atual se soubesse que Deus tem algo infinitamente maior, mas que exige que você caminhe no escuro por um tempo? Se Deus está realmente te guiando, Ele certamente vai te deixar desconfortável. Não é para te ferir ou te castigar, mas para te tirar da estagnação do lugar comum. Pense bem na história da humanidade e da fé. Abraão teve que deixar sua terra e sua parentela sem saber para onde ia. Moisés teve que sair do conforto do anonimato para confrontar o homem mais poderoso da terra. Pedro teve que abandonar o sustento do seu barco para andar sobre as águas da incerteza. Deus raramente explica o projeto completo antes de pedir que você coloque o pé no caminho, porque Ele começa desafiando justamente aquilo em que você mais se apoia. Você já sentiu que o lugar onde você está hoje, que antes era o seu porto seguro, agora parece pequeno demais, como uma roupa que não serve mais? Pois saiba que esse aperto no peito não significa que você errou, mas sim que você ouviu o chamado para subir de nível. A fé verdadeira não cresce em solos onde nada é exigido de nós. Se você sente essa inquietação que não consegue explicar com lógica, pode ser que Deus esteja removendo os seus apoios visíveis para que você aprenda finalmente a confiar no que é invisível e eterno. A verdade que muitos evitam é que é perfeitamente possível estar confortável e estar em desobediência, mas é impossível ser obediente a Deus sem enfrentar, em algum momento, o desconforto do novo. Isso custa certezas, custa o controle que tanto amamos ter e, às vezes, custa até o apoio de quem amamos, mas o resultado é uma maturidade que nada neste mundo pode comprar. Se a sua integridade tem sido testada e você está escolhendo o que é correto em vez do que é fácil, mesmo que ninguém esteja vendo, parabéns, você está no centro da vontade de Deus. Mas e quando o esforço não traz o resultado esperado e as portas se fecham na sua cara? Esse é o segundo sinal que precisamos abraçar. Deus bloqueando o que você achava que era essencial. Existe algo mais frustrante do que pedir algo bom com intenções puras e receber um não como resposta? Talvez aquele emprego que você precisava tanto, aquele relacionamento que você jurava que seria para sempre, ou aquele projeto que você dedicou meses de suor e oração. Quando a porta bate, nossa tendência humana é o desânimo ou a revolta. Mas já parou para pensar, com a sabedoria de quem já viveu algumas décadas, que Deus protege você muito mais pelo que Ele nega do que pelo que Ele permite? A Bíblia é clara ao dizer que o coração do homem planeja o caminho, mas é o Senhor quem dirige os passos. Isso significa que Ele não descarta os seus desejos, Ele apenas os filtra para que você não caia em armadilhas que você mesmo construiu. Quantas vezes na sua vida você olhou para trás e suspirou de alívio por aquela porta que não se abriu? Algumas negativas de Deus são por falta de preparo nosso, outras pelo tempo errado, mas a maioria é porque o que estava do outro lado custaria a sua paz, a sua saúde ou o seu propósito. Se o acesso foi negado apesar de todo o seu esforço, não se sinta rejeitado por Deus. Ele não tem obrigação de nos dar um relatório detalhado de cada não, mas Ele é absolutamente fiel para nos conduzir ao que é verdadeiramente nosso. O terceiro sinal que você precisa notar é quando a sua consciência começa a falar mais alto do que os aplausos da multidão. Você tem sentido uma sensibilidade nova? Coisas que antes você fazia sem pensar, como uma fofoca, uma pequena mentira ou um hábito egoísta, agora pesam no seu espírito de uma forma insuportável. Isso não é carga, é refinamento. Enquanto o mundo ao seu redor grita que tudo é normal e que não tem nada a ver, o Espírito de Deus está sussurrando no seu ouvido que você foi chamado para ser diferente. O crescimento espiritual sempre parece uma restrição antes de se tornar a liberdade mais plena que você já conheceu.
Se Deus está te incomodando com detalhes que os outros ignoram, é porque Ele está te separando para algo que exige uma estrutura interna mais forte. Santidade não é ser um santo de barro, é estar alinhado com a frequência do Criador. Você tem sentido que não consegue mais se encaixar em certos ambientes ou conversas? Sente que a sua alma busca algo mais limpo e verdadeiro? Isso é a sua bússola interna sendo recalibrada por Ele. E isso nos leva ao quarto sinal, um dos mais difíceis de digerir, a estação da subtração divina. Sabe quando as pessoas começam a se afastar de você sem motivo aparente? Ou quando interesses que você teve a vida toda simplesmente perdem o sentido? Deus está limpando o terreno. Ele está removendo o que não cabe mais no seu próximo capítulo. Dói ver amizades de anos esfriarem ou ver planos desmoronarem, eu sei. Mas lembre-se da metáfora do agricultor. Ele poda os ramos que dão fruto para que eles tenham força para dar ainda mais. A poda não é uma punição pelo erro, é um investimento no seu potencial. Às vezes, Deus simplifica a sua vida de forma drástica para que você pare de gastar energia com o que é passageiro. Ele cria um vácuo ao seu redor para que a voz dele seja a única que você consiga ouvir com clareza. Você está vivendo esse momento de limpeza? Sente que está ficando com o essencial e perdendo o supérfluo? Não tenha medo da solidão temporária. Deus está abrindo espaço para o novo que Ele vai plantar. Entre a soltura e a chegada da nova estação, existe um deserto que serve apenas para testar a sua fidelidade. O quinto sinal é o convite profundo ao silêncio e à quietude. Vivemos em uma era de barulho constante, notificações sem fim e a pressão insuportável de ter que estar fazendo algo o tempo todo. Mas quando Deus quer falar sério conosco, Ele nos puxa para o canto. As luzes se apagam, o telefone para de tocar com tanta frequência e o burburinho social desaparece. Esse silêncio pode ser assustador no início, porque ele nos obriga a encarar nossos próprios pensamentos e medos. Mas esse não é o silêncio do abandono, é o silêncio do laboratório. Deus faz as suas maiores cirurgias na alma quando estamos imóveis e calados. Se a sua vida desacelerou e você se sente meio fora do circuito, entenda que estar escondido aos olhos dos homens é estar em destaque aos olhos de Deus. Ele está te preparando no secreto para que quando você for exposto novamente, você tenha raízes profundas o suficiente para não cair com o vento do orgulho. Você já aprendeu a simplesmente estar na presença dele, sem pedir nada, apenas sendo? Esse silêncio é onde a sua verdadeira identidade é forjada. O sexto sinal é uma mudança de perspectiva fascinante. Quando o mundo e suas promessas param de te impressionar. Você olha para as redes sociais, para as ostentações e para a busca frenética por status e sente um cansaço profundo. O que antes brilhava aos seus olhos, hoje parece apenas vidro barato. Isso não é depressão ou falta de vontade de viver. Pelo contrário, é a vida eterna começando a pulsar mais forte dentro de você. Seus valores mudaram. Você agora valoriza uma mesa simples com quem ama, uma consciência limpa e um propósito que ajude alguém, muito mais do que um título ou um aplauso. Quando Deus se torna o seu centro de gravidade, as coisas da terra perdem naturalmente o peso. Você ainda trabalha, ainda sonha, ainda produz, mas agora você não é mais escravo dessas coisas. Você descobriu que o tesouro está em outro lugar. E finalmente chegamos ao sétimo e mais transformador sinal, a paz que surge onde, humanamente falando, deveria haver apenas pânico. Você já se viu em uma situação financeira difícil? Ou enfrentando um diagnóstico, ou uma crise familiar pesada, e sentiu uma calma que você mesmo não consegue explicar? As ondas estão batendo no barco, os outros passageiros estão gritando, mas você sente que há alguém dormindo no barco com você e que por isso tudo vai ficar bem.
Essa é a paz que excede todo o entendimento humano. Ela não é fruto de circunstâncias favoráveis, ela é fruto da presença real de Deus. Se você consegue fechar os olhos e confiar, mesmo sem saber como as contas serão pagas ou como aquele problema será resolvido, saiba que essa paz é a assinatura de Deus na sua alma. Ela é a prova final de que você está no caminho certo, porque o inimigo da nossa alma traz caos e ansiedade, mas o nosso pastor traz águas tranquilas, mesmo no meio do vale da sombra da morte. O caminho de Deus é fiel, constante e seguro. Se você se identificou com esses sinais, eu quero que você pare de se cobrar tanto. Você não está atrasado na vida. Você não é um fracasso porque as coisas não saíram como você planejou aos 20 anos de idade. Você está sendo artesanalmente cuidado pelo Criador do Universo. Ele não produz destinos em série. Ele conhece cada detalhe da sua história e está usando cada lágrima e cada sorriso para construir algo eterno. Agora, eu quero te fazer um convite muito sério e de coração. Entender o que Deus está fazendo na sua vida é a chave para você parar de sofrer sem necessidade e começar a viver com propósito. Por isso, se este conteúdo tocou em algum ponto ferido da sua alma e trouxe um pouco de luz, eu te peço, deixe o seu like agora. Isso não é apenas um clique, é uma forma de dizer ao sistema que essa mensagem de esperança precisa chegar a outras pessoas que também estão se sentindo perdidas hoje. Se você sente que precisa de mais doses diárias de fé e sabedoria para enfrentar os desafios da maturidade, inscreva-se aqui no canal e ative o sininho. Vamos caminhar juntos, um passo de cada vez. E eu quero saber quem são os guerreiros e guerreiras que ficaram comigo até este momento do vídeo. Escreva aqui nos comentários a frase: "Minha vida está nas mãos de quem nunca falha". Quando você escreve isso, você está profetizando sobre a sua própria história e reforçando a sua confiança. Eu vou ler e orar por cada um de vocês que comentar. E antes de você ir embora, não quebre esse ciclo de aprendizado. Clique agora nesse vídeo que está aparecendo na sua tela. Ele foi escolhido especialmente porque complementa tudo o que conversamos aqui e vai te dar ainda mais ferramentas para entender a voz de Deus no seu dia a dia. Continue firme, continue caminhando e nunca se esqueça. Aquele que te chamou é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.